Fala galera, hoje a gente vai falar da habilidade mais requisitada no mundo dos negócios, a capacidade de enxergar padrões nos dados. Roda a vinheta. Imagina que você é uma empresa que vende um serviço de assinatura pela internet e o número de clientes nos últimos anos foi da seguinte forma: 23, 29, 40, 53, 69, isso em milhões de assinantes. Se esse crescimento continuar seguindo esse padrão, quantos clientes vocês terão daqui a um ano? E muito provavelmente os donos do Netflix apresentaram esses números diversas vezes para investidores e com certeza calcularam quantos clientes eles teriam em um ano para que os investidores pudessem ver o quão promissor seria investir no Netflix. É por conta disso que enxergar padrões é tão importante no mundo dos negócios, porque isso nos permite prever o futuro de uma empresa ou de um mercado a partir do histórico de dados. A gente faz isso para prever meteorologia, furacões, aquecimento global, o mundo inteiro é regido por dados. Inclusive, no segundo livro do Yuval Noah Harari, Homo Deus, ele sugere que a próxima corrente filosófica que a humanidade irá adotar, após o humanismo, será a do dataísmo, em que, entre outras coisas, boa parte das nossas decisões serão feitas a partir de dados. O episódio de Hank the DJ de Black Mirror explora isso ao propor um aplicativo que mostra através de dados qual é o nosso melhor parceiro. Sugiro muito vocês verem no Netflix. E veja que coincidência, o conteúdo que mais nos ajuda a exercitar essa capacidade de encontrar padrões nos dados é uma matéria da matemática, sequências e padrões. Uma sequência nada mais é do que um conjunto de números que possui por trás deles uma lei de formação. A lei de formação seria uma fórmula que é capaz de prever qualquer elemento desse conjunto. Por exemplo, com a lei de formação AN é igual a n ao cubo mais 1, temos que o primeiro termo é igual a 2, o segundo é igual a 9, o terceiro é igual a 28, o quarto é igual a 65 e por aí vai. Por outro lado, eu posso apresentar para você alguns números e pedir para você encontrar a lei de formação deles. Por exemplo, qual é a lei de formação para o crescimento do número de clientes da Netflix? Com algumas aproximações, a gente pode escrever essa lei de formação como sendo: AN é igual a 8 mais 11,5 vezes N. E isso nos ajuda a prever que depois de um ano, o número de assinantes do Netflix seria de 77 milhões de pessoas. Quando temos uma sequência na qual cada termo é a soma do termo anterior mais uma razão, como por exemplo a sequência 1, 4, 7, 10 e 13, cada termo é resultado do termo anterior somado mais 3. Nesse caso, temos uma sequência especial chamada de progressão aritmética. E esse é um tipo de sequência especial onde cada termo novo, por exemplo A2, é dado pelo termo anterior, A1, mais uma razão, representada por R. Generalizando, temos que qualquer termo dessa progressão, AN, é dado pela soma do termo anterior, AN-1, mais R. Ou, passando o AN-1 para o outro lado, temos que AN menos AN-1 será igual a R. E tem outra forma de escrever essa equação que facilita muito a nossa vida. Lembra da nossa sequência exemplo? 1, 4, 7, 10 e 13? Veja que 4 é igual a 1 mais 3. 7, por sua vez, é igual a 1 mais 6. 10 é igual a 1 mais 9, 13 é igual a 1 mais 12. Perceba que todos os números da sequência são formados pela soma do primeiro termo, 1, mais os múltiplos da razão 3. Portanto, podemos dizer que qualquer termo dessa sequência, AN, é igual ao primeiro termo, A1, mais N-1 vezes R. Essa equação nos mostra que para conhecer qualquer termo dessa progressão aritmética, basta eu conhecer o primeiro termo, A1, e a razão, R. Então vamos tentar montar a nossa sequência exemplo, sabendo somente o primeiro termo e a razão. Como nós já sabemos o primeiro termo, vamos encontrar o segundo termo, que é quando N é igual a 2. Portanto, todos os lugares que estiverem N, nós vamos colocar o número 2. E como a gente sabe que o A1 é igual a 1 e a razão é igual a 3, nós iremos substituir esses valores na nossa equação. Então, para o segundo termo, temos que A2 é igual a 1 mais 2 menos 1 vezes 3, ou seja, A2 é igual a 4. Já para o A3 é igual a 1 mais 3 menos 1 vezes 3, A3 é igual a 7, A4 é igual a 10, A5 é igual a 13 e por aí vai. Agora sabemos quais são as duas principais equações de uma progressão aritmética. Que qualquer termo da progressão, menos seu termo anterior, é sempre igual a uma razão.
e que qualquer termo da progressão pode ser dado pela soma do primeiro termo mais n-1 vezes a razão. Lembrando que a n é o termo em si, e n é a posição que esse termo ocupa na progressão, se é o primeiro, segundo, terceiro termo. Agora vamos para a última equação de progressão aritmética, que diz respeito à soma de todos os termos. Diz a lenda que o professor de matemática, de saco cheio dos seus alunos, pediram para que eles encontrassem qual que era a soma dos números 1 até o 100. Entretanto, o professor não teve sossego porque um moleque chamado Gauss encontrou rapidamente que essa soma era igual a 5050. O professor ficou surpreso como o Gauss tinha encontrado tão rápido e perguntou para ele como que ele tinha feito isso. E Gauss disse que em vez de ele somar cada um dos termos, como a maioria dos alunos estavam fazendo, e como o professor achava que era a única forma de fazer aquilo, ele tentou pensar uma forma mais criativa e alternativa para resolver o problema mais rápido. Ele percebeu que se ele somasse o primeiro e último termo, resultava em 101. E que se somasse o segundo termo e o penúltimo termo, também resultava em 101. E se somasse o terceiro e o antepenúltimo termo, também resultava em 101. Então o que ele fez foi multiplicar 101 pelo número de duplas, ou seja, 50. E 100 vezes 50 é igual a 5050. E olha que doideira, como os números de 1 a 100 podem ser encarados como uma progressão aritmética de primeiro termo igual a 1 e razão igual a 1, a regra de Gauss serve para qualquer progressão aritmética. Vamos voltar à nossa progressão exemplo, 1, 4, 7, 10 e 13. Se eu somar o primeiro termo com o último, o resultado é igual a 14. Até agora suave, mas vai começar uma bruxaria. Se eu somar o segundo termo com o penúltimo, 10 mais 4, também resulta em 14. E quando a sequência tem um número ímpar de termos, o termo do meio sempre é igual a metade dessa soma. Ou seja, 7 é 14 dividido por 2. Brisa, né? Ou seja, para eu saber qual que é a soma de todos os termos dessa progressão, basta eu pegar o primeiro termo, somar com o último termo e multiplicar pelo número de duplas que forem formadas. Ou seja, a soma de n termos de uma progressão aritmética, Sn, pode ser dada como sendo a soma do primeiro e último termo, que seria o valor que se repete em todas as duplas, vezes n, dividido por 2, ou seja, vezes o número de duplas que a progressão possui. Portanto, na nossa progressão de 5 termos, teríamos que S5 é igual a 1 mais 13 vezes 5 dividido por 2. Realizando os cálculos, isso resulta em 35. De fato, se eu somar todos os termos da progressão, resultará em 35 também. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de matemática. Se você ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Se você quiser apoiar para a gente continuar fazendo conteúdo gratuito, vai lá no apoia.se/canal Revisão e nos ajuda no financiamento coletivo. E agora a gente tá com podcast, se você quiser. ouvir, o link vai estar aqui na descrição. Falou, valeu.